pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho, tranquilinho? Professor Antônio Djalma aí para mais uma aulinha da nossa disciplina de liderança. Espero que estejam bem, que estejam acompanhando até aqui. Vou fazer uma recapitulação daquilo que a gente já fez até agora e já introduzir um novo assunto, como vocês podem ver aí, com o tema da liderança e inteligência ecológica. Fiquem ligados e vamos lá, beleza? Então, o que nós já vimos até aqui? Se vocês lembrarem, nossa primeira etapa, trabalhamos o tema da liderança e autoconhecimento. Pergunta fundamental lá era exatamente como devo liderar em relação a mim mesmo. Por isso que a importância do conhecer a si próprio para exercer um papel de líder torna-se fundamental para alcançar os objetivos dessa liderança. Fizemos algumas reflexões aí sobre o livro Monge Executivo, sobretudo com a ideia de um líder servidor, e ao mesmo tempo enfatizamos aí alguns aspectos próprios desse autoconhecimento, seja numa perspectiva filosófica, seja com alguns testes que vocês viram lá. Espero que vocês lembrem e que me acompanhem aqui. Da mesma forma, a gente trabalhou com a ideia de uma liderança e o relacionamento interpessoal. A ideia era mais ou menos conduzir vocês a uma reflexão sobre como devo liderar em relação ao outro, esses meus liderados. Por isso que a gente viu a importância então dessa ação do líder numa perspectiva da ética, da moral. Vimos aí como que essas ações nesses relacionamentos interpessoais me conduz a um fim último, a uma finalidade que pode ser entendida como uma felicidade, uma finalidade social que busca essa felicidade numa perspectiva aristotélica, seja numa perspectiva das consequências da ação, como a gente viu com Maquiavel e Stuart Mill, seja numa perspectiva de um dever, de uma teleologia, de uma finalidade que não esteja conectada com a felicidade, mas agora com a deontologia, com o deon, com o dever. E vimos também, começamos a ver nesse bimestre, a ideia do tema da liderança e a sustentabilidade. Já vimos aqui algumas reflexões sobre isso, e a pergunta fundamental era exatamente como devo liderar em relação ao meio no qual nós estamos inseridos. Isso tudo faz parte de um programa formativo de liderança. Espero que vocês estejam curtindo esse passeio e essa jornada. E a gente fez aí algumas reflexões nessa etapa sobre o papel da ética ambiental. E aí chamamos para discussão um sujeito chamado Hans Jonas. E agora, para a gente finalizar esse terceiro grande momento, quero fazer algumas reflexões sobre aquilo que o Daniel Goleman vai trazer no seu livro, nos seus escritos, sobre aquilo que ele vai chamar de inteligência ecológica, para que eu saiba como devo liderar, ou como liderar bem em relação ao meio no qual estamos inseridos. Talvez não possa faltar esse elemento conceitual do Daniel Goleman. Por isso que ainda vamos ver uma outra etapa lá no nosso quarto bimestre, que é a ideia de uma liderança e propósito. E a pergunta que vai nortear nossas discussões será exatamente essa que vocês estão vendo aí: como devo liderar em relação não mais agora a mim mesmo, não mais necessariamente ao outro com letra minúscula, não mais em relação ao meio, mas agora em relação ao outro. E esse outro pode ter aí algumas nomenclaturas. Eu vou me basear numa perspectiva estoica spinoziana, né, dentro de uma perspectiva de uma tradição cultural filosófica, mas é um outro que pode ser entendido como um Deus, aquele Deus que coloca um propósito na nossa vida, ou como uma providência, ou como uma natureza, ou simplesmente como um cosmos, como uma racionalidade, uma inteligência racional, né, que tudo governa, governa tudo e a todos por bem. Portanto, essa característica de um outro como um ser metafísico, ou como um algo metafísico. E isso deixa cenas para os próximos capítulos. Eu estou recapitulando para vocês se situarem no tempo dentro desse programa de liderança que a gente está executando aqui com vocês. Beleza? Vamos para o nosso bate-papo de hoje, então? Antes de falarmos de uma inteligência ecológica, já que o conceito é um conceito criado aí pelo Daniel Goleman, um psicólogo lá professor de Harvard, né, e também jornalista, e ganhou prêmios renomados aí ao longo da carreira. Mas antes de publicar o livro Inteligência Ecológica, ele publica um outro livro, e faz parte de uma tese, né, de uma teoria que ele cria, chamada Inteligência Emocional. Se ele não cria, ao menos ele torna famosa, torna, né, acima e embaixo, e defende essas propostas de uma inteligência emocional. Além dessa inteligência emocional, ele tem também um outro eixo das suas pesquisas que vai para a inteligência social.
O que ele traz de novo, e acho que é importante mencionar um pouco dessa inteligência emocional para depois conectar com a inteligência ecológica. Nessa teoria da inteligência emocional, o Daniel Goleman vai se perguntar, afinal de contas, o que mais vale nessa vida para um líder ter sucesso, para uma pessoa ter sucesso na vida, para que ela alcance seus objetivos e atinja suas metas? É melhor, é mais importante que ela tenha uma inteligência brilhante? Os mais bem-sucedidos executivos, líderes, as pessoas mais bem-sucedidas na vida são as mais inteligentes? Aquilo que a gente enquadrava, hoje caiu em desuso, mas enquadrava no tal do coeficiente intelectual, o quociente intelectual. E aí que está a grande ideia. Isso é mais importante do que ter uma vida emocional saudável, de um quociente emocional. Então, o que mais vale? Uma inteligência brilhante ou um emocional forte? Uma pessoa pode ser brilhante intelectualmente, mas frágil emocionalmente. E aqui é interessante trazer à tona essa ideia porque ele vai defender a importância de cuidarmos da nossa inteligência emocional, de desenvolvermos o nosso quociente emocional, não apenas o nosso quociente da inteligência, e ele vai fazer uma caracterização dizendo o seguinte: talvez as pessoas no plano cognitivo, no plano, né, intelectual, elas tenham certas limitações que são biológicas. Talvez algumas pessoas, por conta do seu quociente de inteligência, do seu QI, talvez elas não consigam desenvolver muito mais do que aquilo que a biologia, a parte genética dele predispôs. Por isso que nós vamos dizer que esse quociente intelectual, esse QI, ele seria imutável, ele é estável, ele é fixo. Né? A gente pode armazenar mais informações, mas se a parte genética do indivíduo, se a parte cerebral do indivíduo apresenta certas limitações, então a gente não consegue avançar. Essa teoria é um tanto quanto questionada também, não estou aqui dizendo que é a verdade, mas o que o Daniel Goleman vai defender é que, enquanto esse QI ele é fixo, estável e imutável, não muda, o quociente emocional é mutável, pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido, pode ser melhorado, ampliado. E essa é uma premissa fundamental para entender essa noção de uma inteligência emocional, ok? E vocês vão ver isso, como é que isso impacta depois numa inteligência ecológica, beleza? Mas aguentei um pouquinho. Por isso que quando a gente fala em líder e uma proposta de uma liderança com base nessa inteligência emocional, nós vamos perceber que o sucesso está limitado a essa capacidade de nos relacionarmos e de desenvolvermos esse lado emocional nosso. Ele faz uma caracterização a partir das pesquisas dele e ele diz o seguinte: olha, quando a gente analisa os pontos fortes e os pontos fracos de um indivíduo, e quando a gente percebe em pessoas de sucessos, nós vamos perceber que eles não exageram seus pontos fortes, até porque não há necessidade disso. Os pontos fortes deles sobressaem por si próprio, mas as pessoas medianas acabam exagerando, porque parece que precisam se segurar, se apoiar nessa ideia e, portanto, acabam supervalorizando esses aspectos. Da mesma forma, os pontos fracos. Uma pessoa de sucesso, um líder de sucesso, é aquele que tem perfeita consciência das suas limitações e portanto, entende, acolhe e sabe quais são os seus limites. As pessoas medianas geralmente negligenciam isso, escondem isso, não aceitam isso e, portanto, acabam. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque quando a gente vai analisar o caráter do sucesso e o quão brilhante uma pessoa é e o quão quanto ela consegue atingir os seus metas, os seus objetivos, nós vamos perceber sempre que o lado emocional pesa pra caramba, pesa pra caramba. Por isso que é importante tomarmos consciência dos pontos fortes e fracos do indivíduo, e isso está defendendo lá no livro da inteligência emocional, porque o nosso sucesso, o nosso fracasso depende diretamente dessa nossa capacidade de desenvolvermos uma inteligência emocional. Beleza, beleza? Por isso que nosso quociente emocional determina, influencia, limita a nossa possibilidade de alcançarmos o sucesso. Tudo isso aqui é questionável, a ideia de sucesso, a ideia de exagerar, não exagerar, a ideia de tomar consciência, mas eu quero apenas apresentar um parâmetro para a gente discutir e aí a gente vai entender um pouco como funciona essa inteligência ecológica.
E as contribuições desse indivíduo, desse Goleman, nesse tema de inteligência ecológica, da inteligência emocional, vão ser ampliadas por uma compreensão à base da ecologia. Ele vai lá dizer no seu livro Inteligência Ecológica, dizendo o seguinte: a nossa mente possui pontos cegos que nos impedem de ver a relação que existe entre as atividades diárias que a gente desenvolve e as crises que a nossa atividade provoca no nosso meio. E a gente viu isso no livro, no filme, né? Não no livro, mas no filme História das Coisas, né? Como que dentro de um processo de industrialização, comercialização e ao mesmo tempo consumo dos produtos em sociedade afetam diretamente o meio no qual nós estamos inseridos. A industrialização e o comércio produzem efeitos na nossa forma de viver e que vai se estender por todo o planeta, ameaçando e contaminando. Mas quais são os pontos cegos que nos impedem de ver isso? Por quê? No filme, na História das Coisas, a gente já percebeu isso. Veja, da extração, produção, comercialização, consumo e tratamento do lixo, todas essas etapas, se elas forem geridas, gerenciadas numa perspectiva linear, ela vai ter um problema gigantesco. E o que nós vamos perceber é o seguinte: o nosso cérebro capta os problemas por exemplo, quando nós estamos diante de uma cobra, diante de um animal que a gente tem medo, de um cachorro, o nosso cérebro fica mandando uma série de reações, produz reações em nós, sinapses, e ao mesmo tempo produz substâncias químicas como adrenalina, endorfina, que nos leva a um estado de atenção constante. E isso faz com que a gente reaja a esse perigo, não é verdade? Você já deve ter percebido isso. Quando você está com medo, quando você quer correr, você fica lá, o coração acelera, a adrenalina vai pro corpo. Então, nosso organismo, nosso cérebro percebe sensorialmente o perigo e reage a isso, ok? Só que se a gente não está percebendo o perigo dentro de uma escala sistemática linear, como é o nosso sistema atual, a gente não reage, a gente acaba não desenvolvendo, não colocando em prática esses mecanismos de defesa. Então, se a gente não vê problema na extração, se a gente não vê problema na produção, se a gente não vê problema no momento da comercialização, se a gente não vê problema na hora do consumo, se a gente não vê problema na hora da extração, do jogar para o lixo, então nós não vamos reagir a isso. E é então necessário que a nossa mente coletiva compreenda esses pontos cegos para ter uma expectativa de reação. É assim que o Daniel Goleman vai trabalhar com a ideia de uma inteligência ecológica. É assim que a gente desenvolve uma inteligência ecológica. E um ponto importante é exatamente que a nossa forma de consumir, o jeito que você consome seus produtos, quais produtos você está consumindo, vai impactar diretamente na deterioração ou preservação desse meio ambiente. Mas é uma relação direta assim? Sim. O que você consome impacta diretamente nisso. O problema é que a gente não percebe essa relação direta. Por quê? Porque o preço oculto nas nossas compras, o preço está oculto nas nossas compras. A atividade humana de consumir olha a caracterização, a nossa atividade de consumir se converteu na principal crise ambiental que nós vivenciamos nesse momento. E qual é a solução? Qual é talvez a tentativa de minimizar essa crise ambiental, essa crise climática, essa crise ecológica? É conhecer o verdadeiro impacto que a nossa ação de consumir produz nesse meio. Então, o conhecimento exato do impacto oculto daquilo que compramos, fabricamos, vendemos, pode nos ajudar a tomar decisões de acordo com valores diferentes dos atuais. Valores que afetem positivamente o nosso futuro. Lembre-se, lá com o Hans Jones a gente falou assim: qual é o parâmetro para que a minha ação possa ser considerada uma ação válida do ponto de vista da ética ambiental do Hans Jones? É que a minha ação não coloque em risco as gerações futuras. Lembram disso, né? Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, que dentro de uma perspectiva de uma inteligência ecológica do Daniel Goleman, a nossa ação de consumir produz um impacto negativo nesse meio no qual estamos vivendo. Conhecer esses impactos, conhecer esses pontos cegos,
Conhecer o que está oculto naquilo que compramos, sobre o que nos vendemos, pode nos ajudar a tomar decisões mais positivas e fazer consumos mais conscientes, ok? Mas temos que tomar cuidado com algumas dessas ideias que o Daniel Goleman está tratando aqui. Porque quando a gente fala assim, então eu vou fazer uma adesão à campanha publicitária, ao marketing do consumo verde, do consumo consciente, campanhas que são benéficas, são boas, né? Só que às vezes essa campanha de um produto verde, de um produto ecológico, não passa de uma miragem. Ele usa uma metáfora, lá no segundo capítulo do livro dele, A Inteligência Ecológica, fazendo uma referência a um texto do budismo, e que dizia o seguinte: veja essa carroça, o que é que transforma essa carroça de fato numa carroça? Essa ideia de carroça, o que é que caracteriza como tal? Daí, seriam as rodas? Seriam os eixos? Seria a caçamba onde faz o trabalho de carroça, onde as pessoas navegam, andam, né? Caminham, caminhar, navegar, estranho, né? Ou andam na carroça, né? Ou colocam os seus produtos, suas coisas na carroça. O que que faz? Daí sim, está nos eixos, nas rodas, na caçamba, né? No eixo que acopla ao cavalo para se carregar da carroça. E eu falo assim, em nenhum, em nem outro, mas no conjunto como um todo. Mas esse conjunto ele é uma ilusão, uma ficção. Ele é um artifício criado pela mente humana para dar o nome, para que a gente se acostume com a ideia de carroça. Mas ele pode ser qualquer outra coisa. Da mesma forma, ele usa essa metáfora de dizer assim que essas campanhas publicitárias de consumo verde, consumo consciente, consumo, né, orgânico, no fundo, não passa de uma ilusão, de uma ficção criada para a gente poder fazer as nossas mudanças de valores e mudanças na forma de consumir os produtos. Por isso que essa expressão consumo verde tem proliferado uma campanha de marketing muito intensa, mas temos que tomar cuidado porque às vezes ela não passa de uma forma de ilusão criada para dar a impressão de que estamos comprando algo virtuoso, quando na verdade não é, porque não interfere no processo como um todo. Ok? E aí vem a pergunta que o Goleman se faz e se coloca no livro, e que talvez seja a pergunta central no desenvolvimento disso que ele está chamando de uma inteligência ecológica. Conhecer esses pontos cegos, conhecer o que está oculto, desvencilhar essas ilusões, então é crucial para uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. O que sabemos de fato é que vai ser determinante. Existe, ele vai dizer, uma curiosa desconexão que nos impede de darmos conta do papel que desempenhamos coletivamente na criação de todo o lixo que jogamos no meio ambiente. Entre o lixo que jogamos no ambiente e o que conhecemos sobre esse lixo, há uma desconexão muito curiosa, ele coloca, propositada. Se nós soubéssemos o quanto de lixo a gente consome, ou melhor, a gente joga no meio ambiente para produzir produtos para o nosso conforto, para produzir produtos para o nosso, nosso convívio, se a gente soubesse disso, nós deixaríamos de comprar simplesmente. O vídeo História das Coisas mostrou um pouco disso, né? Os famosos químicos tóxicos, eles são criados para tornar os bens mais duráveis ou para substituir alguns recursos naturais escassos. Então esses químicos tóxicos dão uma sensação de uma durabilidade maior no produto, mas isso acaba prejudicando quando descartado, né, poluindo e deteriorando o nosso meio ambiente. O fato é que o nosso cérebro, como bem disse, ele consegue detectar perfeitamente os perigos que estão no nosso campo de percepção sensorial. Mas quando esses campos, essas ideias de perigo são ocultas, a gente fica sem os nossos sentimentos de proteção e sem o nosso mecanismo de defesa. Por isso que é necessário, urgente, detectar as ameaças que se encontram para além dessa nossa percepção sensorial. É pelo medo, então, de que o planeta está deteriorando, que então a gente vai tomar a decisão? Talvez seja, porque se não for assim, talvez o nosso cérebro não vá conseguir produzir mecanismos de defesa. Um exemplo prático disso, né, é quando a gente faz um exame e descobre que tem algum tipo de doença, né? A gente fica assustado porque agora o perigo se torna real. Até então a gente desconfiava, achava que era, mas de repente agora vê o exame
E agora a gente então toma a decisão. Até então não mudava hábitos, continuava com o mesmo estilo de vida, e de repente quando você vê, você muda. É mais ou menos isso, porque agora tornou-se visível, agora está na tua frente. E agora você reage a isso. Por isso que temos que tornar visível o que está invisível em meio a todo esse processo. Por isso que é preciso uma nova matemática, uma nova forma de calcular isso tudo. E o fato é que nós carecemos de dados que nos informam os efeitos positivos e negativos de um produto. E justamente porque carecem esses dados, porque não temos esses dados, é que não conseguimos analisar as informações para determinar as nossas preferências. Veja, vocês consomem produtos dos mais variados. Quando vocês vão ao mercado, quando vocês compram celulares, canetas, né, equipamentos eletrônicos para assistir uma aula como essa, você está fazendo uso de algumas informações. E às vezes você prefere alguns produtos do que outros. E é aí que nós temos, né, temos que fazer uma ação coletiva para tornar o mais claro possível, o mais transparente possível todas as informações do processo de produção de um produto. Precisamos disso que o Goleman está chamando de uma transparência radical, na qual nos mostrará uma imagem mais clara das consequências que até então estão ocultas nas nossas compras. Se assim fizéssemos, se criássemos leis, regras, se criássemos uma moral de transparência radical, talvez isso abriria o caminho para aproveitarmos o máximo potencial latente no Mercado Livre e impulsionar trocas, mobilizando consumidores, executivos e empregar a informação para tornar as decisões de consumo nossa mais virtuosas. É um passo ousado e é uma ideia interessante, mas que depende de uma série de fatores, inclusive da nossa participação, da nossa adesão. Isso que, quando se tem transparência radical de todas as informações desse processo, ao invés de ocultar esses dados, nós então podemos consumir de maneira atenta. E para sermos consumidores atentos, precisamos ter as informações corretas. Como consumidores, devemos estar atentos e buscar mais a fundo as características do produto que nos beneficie e que não nos hipnotize e nos faça comprar loucamente. A pergunta é: será que esse sistema vai ceder facilmente a isso? Todas as campanhas de marketing está ali para gatilhos mentais, para atiçar o nosso inconsciente, atiçar o nosso cérebro límbico, atiçar o nosso lado da paixão e nos seduzir. E nós seduzidos a gente vende a alma para poder comprar aquele produto. O que nós precisamos é fazer o uso de estratégias muito semelhantes a essas campanhas de um círculo vicioso, de uma campanha de um círculo vicioso que nos leva a comprar compulsivamente, loucamente, mas quer um círculo virtuoso. Como fazer isso? Criando, consumindo, dando a conhecer as preferências, e aí vem talvez campanhas eficientes, estratégias eficientes de que nós, enquanto consumidores, precisamos reconhecer o poder que temos, seja de destruir esse meio no qual estamos inseridos, detalhe, o único meio, seja de protegê-lo, preservá-lo. Então, quando o consumidor dá a conhecer suas preferências, acaba forçando as empresas a modificarem o método de fazer as coisas. Quando a informação de um produto modifica a preferência da marca dos consumidores, se eu agora vou comprar esse produto porque eu sei a procedência, sei do cuidado, do zelo dos fabricantes, sei que eles estão engajados numa causa ecológica, então, e se a gente começa a fazer isso, né, e faz um movimento de preferência para esses produtos, então o próprio mercado vai ser obrigado a mudar e as próprias empresas serão obrigadas a oferecer o que o consumidor quer. Ou seja, o consumidor possui o poder de ditar o que o mercado deve ofertar. Compreender esse poder faz parte de um processo de desenvolvimento de uma inteligência ecológica. Desenvolver essa inteligência ecológica se faz urgente, se faz necessário. Produzir esse círculo virtuoso de manifestar essas preferências, de comprar produtos que tenham de fato uma procedência ecológica viável, para além das miragens e das ilusões de uma campanha publicitária, fazer isso é um passo fundamental para uma mudança radical no nosso planeta. E aí, você está disposto a isso? Sim? Não?
Vamos fazer essa mudança acontecer juntos? Então, vem com a gente criar esse círculo virtuoso e desenvolver essa inteligência ecológica da melhor forma possível, beleza? Fico por aqui, espero que vocês possam curtir. Temos um texto base, na verdade, eu sugeriria exatamente a leitura dos 2 primeiros capítulos do Daniel Goleman, chamado Inteligência Ecológica. Tá no AVA, tá na descrição e fica à vontade para fazer a leitura inteira, se quiser, do livro. Mas pelo menos os 2 primeiros capítulos para a gente se situar, se circundar aí nesses problemas que eu apresentei aqui para vocês. Valeu?